Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre mol. Mol é quantidade de matéria. Então, quando a gente fala número de mol, a gente está entendendo que está falando de quantidade de matéria. Então, quando a gente fala que a gente tem uma dezena de átomos de carbono, então a gente tem 10 átomos de carbono. Agora, quando a gente tem uma dúzia de átomos de carbono, a gente tem 12 átomos de carbono. Agora, quando a gente fala 1 mol de átomos de carbono, a gente vai ter 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, esse número aqui, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, é um número muito grande, né? É aproximadamente 602 sextilhões. Tá? Então, é um número bem grande. Então, esse número, 6,022 vezes 10 elevado a 23, para a nossa finalidade, né, de exercícios, até mesmo de vestibulares, a gente pode trabalhar com ele na forma arredondada. Tá? Então, 6,0, né, vezes 10 elevado a 23 átomos. Esse número aqui é chamado de constante de Avogadro. Tá? Então, quando a gente fala que a gente tem 1 mol de qualquer substância, significa que a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, né, por mol. Tá? Então, se você tem ali 1 mol de gás oxigênio, gás oxigênio, você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, né, de gás oxigênio. Se você falar que tem 1 mol de grafite, carbono grafite, você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono na forma de grafite. Tá? Então, 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons. Tá? Então, isso daí seria a constante de Avogadro. Vamos, por exemplo, um aqui, determine a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, né, das moléculas a seguir. Então, consulte a tabela periódica. Então, a gente tem aqui, o primeiro exemplo, o item A, seria H2, o gás hidrogênio. Então, a gente consulta a tabela periódica, o hidrogênio ele vai estar aqui, deixa eu aumentar aqui. O hidrogênio vai estar aqui, a massa atômica dele, arredondando, vai ser 1. Né? Se a gente olhar na legenda, toda a tabela tem uma legenda, né? Então, ele tem aqui, número atômico em cima, o símbolo do elemento, o nome e a massa atômica. Então, a gente vai olhar o quê? Sempre a massa atômica. Então, a gente vai olhar aqui, o hidrogênio é 1,008. Tá? Então, arredondando, pode arredondar para 1. Tá? Um valor bem próximo de 1. Então, a gente coloca aqui, 1, que é a massa molar, massa atômica do hidrogênio, multiplica por 2, né, porque nós temos aqui dois hidrogênios. Nós temos 2 hidrogênios. Então, 1, que a gente tirou da tabela periódica, vezes 2, vai ser igual a 2U, que seria unidade de massa atômica. 2U seria a massa de uma molécula de hidrogênio. Agora, qual que seria a massa de 1 mol de hidrogênio? Então, é só você pegar, substituir esse U aqui por gramas por mol. É a mesma coisa. Né? É equivalente, né? Substituir a unidade. Então, se você pegar 1 mol de gás hidrogênio, você vai ter, né, 2 gramas por mol. Então, se você for na balança e medir essa massa, né, você vai ter 2 gramas por mol, né, 2 gramas em 1 mol de hidrogênio. Então, vamos para o item B. O item B, ele fala o gás oxigênio. Gás oxigênio, O2. Então, a gente consulta a tabela periódica e vai lá no oxigênio. O oxigênio está aqui, A massa molar, a massa atômica dele, vai ser 16. A massa atômica dele. Então, a gente coloca aqui,
16, que seria a massa atômica do oxigênio. Aqui nós temos o índice 2, então a gente multiplica por 2. Então, 16 vezes 2 vai dar 32U. 32U seria a massa de uma molécula de oxigênio. Mas se você quiser saber a massa de 1 mol de oxigênio, basta você trocar essa unidade U por gramas por mol. Então, a massa molar de 1 mol, né, a massa de 1 mol de oxigênio, vai ser 32 gramas por mol. Então, se medir a massa ali de 1 mol, né, de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, a massa dele vai ser 32 gramas. Próximo exemplo aqui, ó, a água. Então, a gente vai na tabela periódica e vê a massa atômica do hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Ó, um valor bem próximo de 1, né? A gente arredonda para 1. Então, a gente coloca aqui, ó, 1 multiplica por 2, que seria esse índice aqui, ó. Então, 1 vezes 2, mais. A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o oxigênio. O oxigênio, se a gente olhar na tabela periódica, ó, a massa atômica dele é 16, tá? Do oxigênio. 16 a massa atômica dele. Então, a gente vem aqui, ó, coloca 16 e multiplica pelo o índice dele. Quando não tem nada, é 1. Então, coloca 16 vezes 1. Então, faz 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. Vai dar 18, a somatória, né? 18U. Então, se você olhar a massa de uma molécula de água, vai ser 18U. Agora, se você quiser saber a massa de 1 mol de água, ou seja, de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, é só você substituir essa unidade U por gramas por mol. Então, vai ser 18 gramas por mol. Seria a massa, de 1 mol, massa molar, né? A massa de 1 mol de água. Então, se você for pegar a balança, né, de precisão, for lá e medir 18 gramas de água, naquele 18 gramas de água, você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Próximo item aqui é o CO2. Então, a gente vai na tabela periódica e vê o carbono do CO2. Então, o carbono vai estar aqui, ó. A massa molar dele é bem próxima de 12. Tá? Então, a gente arredonda para 12, é 12,01. Então, a gente coloca 12. Então, a massa atômica do carbono é 12. A gente multiplica pelo número de átomos de carbono, né, que é 1. Mais a massa atômica do oxigênio. Então, a gente vai aqui, ó, oxigênio, a massa atômica é 16. Então, a gente coloca aqui, ó, 16 vezes 2, porque nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, 12 vezes 1, 16 vezes 2 dá 32, 32 mais 12 dá 44U. Então, se você pegar uma molécula isolada ali de CO2, a massa dela vai ser 44U. U é a unidade de massa atômica. Agora, se você quiser saber a massa molar, a massa de 1 mol de CO2, aí você substitui essa unidade U por gramas por mol. Então, se você pegar ali e for na balança, medir 44 gramas, né? Gelo seco é CO2, né? Então, você medir ali 44 gramas de CO2, né? Na forma sólida, né? Na forma de gelo seco. Então, você vai ter ali 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Tá? Então, 44 gramas por mol é a massa de 1 mol de CO2. Agora, a gente tem aqui o último item desse slide, seria a molécula de glicose, que é C6H12O6. Então, o carbono. O carbono a gente viu aqui, ó, que a massa atômica dele é bem próxima de 12, desse carbono aqui. Então, a gente coloca 12, multiplica por 6, porque nós temos 6 átomos de carbono. Então, a gente multiplica por 6. Mais
A massa atômica do hidrogênio, consultando a tabela periódica, ela é 1. A massa atômica aqui, ó, ela é 1 do hidrogênio. Então, a gente coloca aqui 1 vezes 12, porque nós temos 12 átomos de hidrogênio nessa molécula. Mais, consulta a massa atômica do oxigênio. A gente consulta a massa atômica do oxigênio. Opa, selecionou tudo aqui. Deixa eu ver. Agora sim. O oxigênio, a massa atômica dele é 16. Então, a gente coloca aqui, ó, 16 e multiplica por 6, que nós temos 6 átomos de oxigênio. 16 vezes 6. Então, fazendo na calculadora toda essa conta, 12 vezes 6, mais 12, mais 16 vezes 6, vai dar 180 U. Então, a massa de uma molécula de glicose é 180 U, unidade de massa atômica. Agora, se você quiser saber a massa de 1 mol, aí você substitui o U por gramas por mol. Então, vai ser 180 gramas por mol. Então, se você pega lá a glicose, né, que é um pó, né, branco, então for lá na balança e medir 180 gramas de glicose, você vai ter 1 mol de glicose. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, é dessa forma que a gente calcula a massa molar das espécies químicas. Tá? É claro, a gente tem que ou consultar a tabela periódica, ou as massas atômicas devem ser fornecidas no enunciado da questão. Tá? Esses valores de massa atômica a gente não precisa decorar. Então, vamos para o próximo slide aqui. Determinação do número de mol. Então, existe uma fórmula para você determinar o número de mol. Né? Nas provas, se a gente tivesse provas presenciais, todas as fórmulas eu informo na lousa. Tá? Então, a gente não precisa memorizar essas fórmulas. Mas o número de mol, ele é dado pela massa da sua substância química, M é a massa da substância química, dividido pela massa molar. A massa molar a gente viu como determina no slide anterior. Se a gente fizer a reorganização dessa fórmula aqui, existe uma forma que eu acho mais prática de você calcular o número de mol. Ó, por exemplo, se o exercício ele te dá a massa da substância química, então ele te dá a massa em grama, e você quer transformar para mol, calcular o número de mol, basta você dividir pela massa molar. A massa molar é gramas por mol, que a gente viu como calcula no slide anterior. Agora vai ter exercícios que ele vai te dar o número de mol e ele pede a massa em gramas. Aí o que você faz? Se o exercício te der o número de mol e ele está pedindo para você calcular a massa em grama, então basta você multiplicar a massa molar. Então, a massa molar que a gente determinou no slide anterior. Essa relação aqui que eu coloquei aqui para vocês, do lado direito, nada mais é do que uma combinação dessa fórmula aqui. Tá? Então, em termos, se a gente fizesse uma prova na forma presencial, eu ia colocar todas essas relações na lousa. Tá? A gente não precisa memorizar essas fórmulas. Tá? Então, o N é o número de mols, é igual a massa em gramas da sua substância, dividido pela massa molar, que é dado em gramas por mol. Então, vamos resolver aqui esse exemplo 2. Determine o número de mol em 450 gramas de glicose. Glicose, ele deu a fórmula aqui, ó, fórmula molecular, C6H12O6. E aí ele deu as massas molares, né, dos respectivos átomos, né, que estão na glicose. Então, ó, C6H12O6, a massa molar a massa atômica do carbono vai ser 12. Então, a gente coloca 12 e multiplica por 6, que nós temos 6 átomos de carbono. Mais, a massa do hidrogênio vai ser 1. Então, a gente pega 1 vezes 12 vai dar 12.
A massa do oxigênio vai ser 16. Então, a gente coloca 16 e multiplica por 6, que é aqui nessa molécula nós temos 6 oxigênios. Então, resolvendo essa conta aqui, ó, 12 vezes 6, mais 12, mais 16 vezes 6. Vai dar 180 gramas por mol. Então, essa aí seria a massa molar da glicose. Então, ele deu a massa da glicose, no enunciado da questão. E ele pede para determinar o número de mol. Então, entra nessa relação aqui, ó. Se ele deu a massa em gramas, e você quer transformar para mol, basta você dividir pela massa molar. Então, você coloca aqui a massa, 450 gramas, dividido pela massa molar, que a gente calculou antes, então vai ficar 450 gramas dividido por 180 gramas por mol. Aí você pode cortar grama com grama, né, para simplificar. Então, 450 dividido por 180 vai dar 2,5 mol. Então, em 450 gramas de glicose, você vai ter 2,5 mol de glicose. Você poderia substituir diretamente na fórmula. A massa de glicose é 450. 450 e a massa molar dela é 180. Então, colocar 450 dividido por 180 ia dar na mesma, né? 2,5 mol de glicose. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 2. Então, vamos para o exemplo 3. Um rolo de papel alumínio utilizado na cozinha apresenta massa de 351 gramas. Ele dá aqui o dado, né, do alumínio, é 27 gramas por mol. Então, o item A ele fala, qual o número de mol contida nesse material? Então, ele deu a massa em gramas, que nem eu coloquei nesse esquema aqui, ó, a massa em gramas. Você quer calcular o número de mol? Basta você dividir pela massa molar. Dividir pela massa molar. Então, a massa do alumínio é 351 gramas. 351 gramas. Você dividir pela massa molar, a massa molar é 27 gramas do alumínio. Então, 351 dividido por 27 vai dar 13 mol de alumínio. Então, se você pegar ali um rolo, né, de papel alumínio, que ele tem 351 gramas de alumínio, essa medida equivale a 13 mol de alumínio. Essa daqui seria a resposta desse item A. O item B. Quantos átomos de alumínio estão presentes nesse material? Então, a gente viu ali que o número de Avogadro é 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas ou íons. Né? Agora, a gente viu ali que o rolo de papel alumínio, que ele falou, ele tem 13 mols. Então, 13 mols de alumínio, nós vamos ter X átomos de alumínio. Então, nós vamos ter uma regra de 3. Então, se a gente multiplicar cruzado, vai ficar X vezes 1 vai ser X, e 13 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, fazendo na calculadora, o X é igual a 7,8 vezes 10 elevado a 24 átomos de alumínio. Então, essa daqui seria a resposta desse item B do exemplo 3. Só para lembrar, né, que nas provas o uso de calculadora ele é permitido. Tá? Né, no caso, se a gente tivesse a prova no formato presencial. Tá? Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3, item B de bola. O próximo exemplo 4. Coloque as amostras a seguir em ordem crescente de número de mol. Ordem crescente de número de mol. Então, o item A, ele deu ali as 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio. Então, a gente coloca na relação ali, ó, 1 mol de qualquer substância
vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, x mols daquela substância vai estar em 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, a gente resolve essa regra de 3, né, multiplicando cruzado. Então, vai ficar x vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que vai ser igual a 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 24. Então, resolvendo essa regra de 3, né, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Que essa conta vai dar 10 mol de oxigênio. Então, se você falar que tem 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio, equivale a 10 mol de oxigênio. Agora vamos ver o item B. O item B ele deu aqui, 4,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, 1 mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de qualquer substância. X mols dessa substância vai estar presente em 4,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Então, vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, fazendo esse cálculo aí na calculadora, X vai ser igual a 7 mols de H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, falar que você tem 4,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de ácido fosfórico, equivale a você falar que tem 7 mols de ácido fosfórico. O item C. O item C, ele fala 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2, o gás carbônico. Então, a gente tem que calcular a massa molar. Tá? Então, já consultando, né, a tabela periódica, o carbono, a massa molar dele é 12. Nós temos um átomo de carbono, então 12 vezes 1. Mais, a massa molar do oxigênio é 16. Só arrumar aqui, ó. Já coloquei direto aqui, ó. É 16. Agora sim. A massa atômica do oxigênio é 16. 16 vezes 2, aí sim dá 32. Né? 32 mais 12 vai ser igual a 44 gramas por mol. Então, ele deu a massa de dióxido de carbono e a gente tem que transformar para número de mol. Então, se ele deu a massa da substância em gramas e você quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar do CO2, a gente calculou, é 44 gramas por mol. Então, você pega 88 gramas, né, da sua substância, do dióxido de carbono, e divide por 44 gramas por mol, que é a massa molar do CO2. Então, 88 dividido por 44 vai dar 2 mols de CO2. E o item D, que é o último item, ele já deu direto, né? 1,5 mol de glicose. Ele já deu em número de mols. Mas só que o exemplo ele fala para colocar em ordem crescente de número de mol. Então, crescente seria do menor para o maior. Quem vai ter menor número de mol vai ser o próprio item D, né? O item D é 1,5 mol. Então, o item D é menor que o item C, né? Que o item C, 2 mols de CO2. Que é menor que o item B, que o item B é 7 mol de ácido fosfórico, que é menor que A. O A, ele é 10 mols de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4, colocando em ordem crescente de número de mol. O exemplo 5, ele fala que o ácido acetilsalicílico
tem a fórmula C9H8O4, é o princípio ativo de muitos medicamentos destinados ao alívio da dor, da febre e das inflamações. Considere um comprimido de 500 miligramas e contendo 36% em massa de ácido acetil salicílico, AAS. Aí ele fala, determine. Aí deu aqui as massas atômicas, né, dos elementos químicos, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, o item A ele fala, determine, né, a massa em gramas de ácido acetil salicílico, AAS, presente no comprimido. Então, ele falou para a gente que a gente tem um comprimido, tem 500 miligramas. Só corrigir aqui, ó. Um comprimido, ele tem 500 miligramas. Então, você pegar um comprimido do medicamento, ele tem 500 miligramas. 500 miligramas. Mas ele falou ó, que 36% em massa é de ácido acetil salicílico, o AAS. Então, 0,5 gramas desse comprimido é equivalente a 100%. Agora, X% vai ser igual a 36%, porque 36% é a massa, né, a correspondente massa, a porcentagem massa do ácido acetil salicílico. Então, resolvendo essa regra de 3, vai ficar 0,5 vezes 36, né, dividido por 100. Então, resolvendo essa regra de 3, o X vai ser igual a 0,18 gramas de ácido acetil salicílico por comprimido. Então, um comprimido tem 500 miligramas, ou seja, 0,5 gramas. Mas só que dessas 0,5 gramas, 0,18 gramas é de ácido acetil salicílico. Então, essa daqui seria a resposta do item A. Agora, o item B, a massa molar desse ácido. Então, ele deu a fórmula molecular do ácido acetil salicílico, que é o C9H8O4. C9H8O4. Então, a massa atômica do carbono é 12. Então, a gente coloca 12 vezes 9, né? Porque nós temos 9 átomos de carbono. 12 vezes 9, mais a massa do hidrogênio é 1. Então, a gente coloca 1 vezes 8, porque 8 átomos de hidrogênio, mais 16, que seria a massa do oxigênio. Então, 16 vezes 4, porque nós temos 4 átomos de oxigênio. Então, a gente multiplica aqui, ó, 12 vezes 9, soma com 8, mais 16 vezes 4. Que aí, fazendo essa conta aqui, vai dar 180 gramas por mol. Então, se você quiser 1 mol de ácido acetil salicílico, você tem que ir na balança e medir ali, ó, 180 gramas. Aí, nesses 180 gramas, a gente vai ter 1 mol. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido acetil salicílico. Então, essa daqui seria a resposta do item B. Tem outro item ali que está no outro slide. O item C, ele fala, ó, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol, de ácido acetil salicílico presente no comprimido. Ó, então, no comprimido, a gente viu aqui, ó, que um comprimido de 0,5 grama tem 0,18 gramas de ácido acetil salicílico. E a massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol. E aí ele pede o número de mol, ou seja, a quantidade de matéria de ácido acetil salicílico presente no comprimido. Então, tem essa relação aqui, ó, se você tem a massa da sua substância em gramas, e você quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar, a unidade é grama por mol. Então, a gente pega aqui, ó, a massa
do comprimido, né, é 0,5 gramas, mas nele vai ter 118 gramas de ácido acetil salicílico. Então, a gente coloca 0,18 gramas de ácido acetil salicílico e divide aqui, ó, pela massa molar, que a gente calculou no item B, que é 180 gramas por mol. Então, a gente corta aqui grama com grama, vai sobrar mol. 0,18 gramas dividido por 180 vai dar 0,001 mol de ácido acetil salicílico. Então, em um comprimido, a gente vai ter 0,001 mol de ácido acetil salicílico. Agora, para terminar essa questão, o item D, ele fala o número de moléculas desse ácido presente no comprimido. Então, ele quer saber o número de moléculas desse ácido em um comprimido. Então, a gente tem que lembrar aquela relação, que 1 mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, pode ser átomos, moléculas, pode ser íons, né? Nesse caso aqui é moléculas. Então, 1 mol, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, em um comprimido, nós vamos ter 0,001 mol de ácido acetil salicílico. Então, nessa quantidade de mol de ácido acetil salicílico, nós vamos ter X moléculas. Então, pegando aqui, fazendo a regra de 3, X vezes 1 vai dar X, e fazendo 0,001 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, vai chegar numa resposta de X é igual a 6 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Então, se você pegar um comprimido de 0,5 gramas, ele vai ter 0,001 mol de ácido acetil salicílico, e essa quantidade de matéria, o número de mol, vai equivaler a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Então, vamos para, se eu não me engano, a última questão da aula de hoje. O exemplo 6. Suponha que um veículo apresenta um consumo de 10 km por litro de etanol na estrada e que tenha percorrido uma distância de 400 km. Aí dá os dados, né? A densidade do etanol é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. E dá também a massa a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. Então, ele deu aqui, a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico e a massa molar, né, do etanol, 46 gramas por mol. Então, item A. Quantos litros de combustível o veículo deve ter consumido para percorrer 400 quilômetros? Então, ele falou ali que ele faz 10 quilômetros com litro. Então, 10 quilômetros ele faz com 1 litro de etanol. 400 quilômetros, X litros. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vai ficar 400 vezes 1 dividido por 10, que vai dar 40 litros de etanol. Então, para percorrer 400 quilômetros, o veículo precisa de 40 litros de etanol. Então, essa aqui é a resposta do item A. Do item B, qual a massa de etanol correspondente ao volume calculado no item anterior? Aí a gente tem que lembrar da densidade que foi fornecida, a densidade do etanol, que é 0,8. Beleza, estou ainda fazendo isso. Acho que tem um microfone aberto ali. Então, a densidade é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente tem que lembrar que 1 centímetro cúbico, né, equivale a 1 ml, 1 mililitro. Então, se a gente pegar a densidade, vai ter 0,8 grama, ele vai estar em 1 ml.
Então, se você pegar ali 1 ml, 1 mililitro de etanol e medir lá na balança, a massa, vai dar uma massa de 0,8 gramas. 0,8 gramas. Agora, ele quer saber a massa de etanol presente em 40 litros. 40 litros equivale a 40 mil mililitros. 40 mil ml. Então, a gente tem 0,8 gramas, ele está em 1 ml de etanol. X gramas, ele vai estar em 40 mil mililitros de etanol. Então, resolvendo essa regra de 3, vai ficar x vezes 1 é x, e 40 mil vezes 0,8. Então, fazendo na calculadora aqui essa regra de 3, o x vai dar igual a 32 mil gramas de etanol, ou 32 quilogramas de etanol. Então, essa daqui seria a resposta desse item B do exemplo 6. 32 mil gramas ou 32 quilogramas. O item C. Qual o número de mol de etanol consumido durante o percurso? Então, qual o número de mol de etanol consumido durante o percurso? Então, a gente viu lá no item anterior que naquele percurso ele consumiu 32 mil gramas de etanol, ou 32 quilos de etanol, né? Então, se você tem a massa em gramas e quiser transformar para mol, você tem que dividir pela massa molar da sua substância, em gramas por mol. Então, no item B, a gente viu que foi consumido 32 mil gramas de etanol. E a massa molar do etanol, que o enunciado forneceu para a gente, é 46 gramas por mol. Ó. Vou até colocar no enunciado ó, aqui, ó, a massa molar 46 gramas por mol. Então, fazendo 32 mil gramas de etanol dividido por 46 gramas por mol, você pode cortar grama com grama, vai sobrar mol. Então, fazendo na calculadora essa divisão, vai ficar 695,65 mol de álcool etanol, né? De etanol. Então, essa daqui seria a resposta do item C. Do item D, seria o último item da aula de hoje. Quantas moléculas de etanol são consumidas durante o percurso? Então, a gente sabe o seguinte, que 1 mol de qualquer substância, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons, ou qualquer outra coisa. Então, nesse caso aqui vai ser moléculas, né, de etanol. Agora, a gente calculou no item C que para rodar, né, o percurso de 400 quilômetros, foram consumidos 695,65 mols de etanol, de álcool etanol. Então, em 695,65 mol, nós vamos ter X moléculas. Então, resolvendo essa regra de 3, X vezes 1 vai dar X, e fazendo na calculadora, 6 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 695,65 mol. Então, fazendo essa conta na calculadora, o X vai ser igual a 4,17 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6, item D de dado. Então, com isso, a gente chegou ao fim da aula de hoje. Os slides da aula de hoje já estão no CIGAR. A tabela periódica também já está no CIGAR. E a lista de exercício 2 também já está no CIGAR. Logo mais, eu já coloco esse vídeo no YouTube e mando no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou interromper a gravação aqui